Fauré foi muito amigo e prestigiou muito os músicos contemporâneos, as novidades que estavam surgindo. E recebia em troco o carinho de todos, foi um homem muito benquisto. E ele representou realmente uma transição, a transmissão, como eu falei antes, de conhecimentos tão importantes de uma geração para outra, e ele viveu uma transição e passou essa experiência, porque quando ele nasceu, Chopin ainda estava compondo e tocando, e quando ele faleceu, ele vai falecer em 1924, o jazz já estava entrando na Europa, o som do jazz entrando na música clássica, né, as dissonâncias do modernismo. Ele pegou tudo isso e soube transmitir muito para os músicos que vieram depois dele, para os alunos dele. Fauré, com a sua experiência e seu estudo profundo de música sacra, compôs um requiem. O requiem é a composição em cima do texto da missa em homenagem aos mortos da Igreja Católica. Mozart tem um requiem maravilhoso, os grandes requiems da história da música. Começa com Mozart, o primeiro a ser exibido numa sala de concerto. O de Verdi. Fauré já fez a sua música sacra para ser estreada em sala de concerto, independente da sua função litúrgica. E o requiem de Fauré está entre os melhores requiems da história da música. E ele deu um enfoque diferente. Costumamos falar que o requiem de Mozart é um requiem sinfônico. O de Verdi é operístico. E o de Fauré, ele tem uma visão consoladora, calma. Ele acredita na paz e na vida de paz da eternidade, e é isso que ele quis passar no seu requiem. Então, os compositores utilizam os trechos da missa dos mortos da Igreja Católica, os textos em latim, e cada um escolhe de sua preferência. Fauré vai terminar o seu requiem com um trecho que nunca ninguém usou, é o In Paradiso. É um texto que na missa dos mortos da igreja é cantado quando as cerimônias fúnebres terminam na igreja e começa o cortejo do sepultamento. Nesse trajeto é cantado esse texto que Fauré musicou, e a gente vai assistir agora nesse nosso exemplo final da aula de hoje. In Paradiso. O texto diz que os anjos te recebam, que os mártires estejam lá te recebendo, que os coros dos anjos te levem para a presença de Deus. É bem o que ele pensava a respeito da vida e a cabeça que tinha Fauré. Se vocês lembrarem que eu comentei que ele modernizou o Conservatório de Paris, abrindo a obra de Wagner e de Debussy, permitindo o estudo por parte dos alunos do conservatório. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, Saint-Saëns já não gostava de música dos alemães, ficou odiando mais. E não queriam que se tocasse música alemã em Paris. Mas Fauré foi para a Alemanha e apresentou obras suas. Foi criticado ali pelos contemporâneos. E, inclusive, houve uma crítica que saiu no jornal de um alemão, dizendo que tinha achado a música de Fauré muito fria, moderada demais. E o que Fauré respondeu? Tudo bem, não tem importância, porque nós, franceses e os alemães somos tão diferentes. Ele pensa diferente e eu penso diferente. E não se ofendeu e não deixou de executar músicas de alemães e nem de apresentar a sua música na Alemanha. Essa era a cabeça, o interior de Fauré. Com esse maravilhoso coro e orquestra de Paris, com a regência de Paavo Jarvi, eu me despeço de vocês com esse trecho do Requiem de Fauré, In Paradiso. Maravilhoso. Até a próxima aula.